Pode colocar coraçãozinho na tela que eu aceito. Hum. Chegamos, queridos, mais um mês. Eu não sei se é porque fevereiro tem um dia a menos, mas parece que teve 15 dias a menos. Gente do céu, eu estou com uma sensação de que realmente, se eu não sei vocês, mas se tinha alguma dúvida de que 2024 seria o ano da velocidade. Para mim, não resta mais nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Queridos, sejam todos bem-vindos à primícia do mês. Esse é um tempo que nós estamos aqui por um chamado de Deus nas nossas vidas. Quem está aqui desde janeiro sabe que Deus nos desafiou para que esse ano nós pudéssemos realmente colocar esse tempo de primiciar, de entregar o mais importante para Deus, para que Ele possa abençoar o restante. Esse é o grande princípio da primícia. É quando você entrega os primeiros frutos para Deus, você entrega o teu primeiro esforço para Deus, para que Ele possa abençoar o restante da nossa colheita. Lembrando, para quem não participou lá do nosso mês de Adar, lembrando que esse ano, por ser um ano bissexto dentro do calendário judaico, queridos, nós comemoramos Adar duas vezes. E Adar é um mês de delícias. Quem aí está profetizando? As delícias são para mim. Eu tô, gente, eu não paro. Eu não paro. Aonde eu tenho uma oportunidade, as delícias são para mim. As delícias são para mim, as delícias são para mim, Senhor. As delícias são para mim. E você não pode só profetizar, mas você precisa tomar posse disso. E eu queria começar. Hoje, João tem uma palavra muito especial, algo muito forte que Deus colocou no coração dele para ministrar nesse primeiro dia. Mas eu quero começar aqui, eu quero começar orando com vocês e eu quero também compartilhar o que aconteceu agora, final da tarde, começo da noite comigo. Hoje foi um dia bem intenso, de muitas reuniões, de muito networking. Eu quero dizer para você uma coisa importante, queridos. Eu estava observando algumas coisas, né? E conversando com essa pessoa que eu conversei hoje no final do dia, eu falei pro João, né? Falei, João, como a gente era orgulhoso, né? Porque essa pessoa que eu conversei hoje, eu conheço ele desde 2017. E aí foi tão interessante, porque na troca ali, eu falando umas coisas, ele falando outras, ele falou, não, mas é porque eu acho que quando eu conversei com você lá em 2017, eu acho que eu era muito arrogante, ele falou. Eu falei, bom, e eu era orgulhosa. Então, um arrogante com orgulhoso não vai dar muito certo, né? E eu vejo, amados, o quanto Deus vai trabalhando nas nossas vidas, e eu quero dizer algo para você. Entenda uma coisa no seu coração. Deus não te fez para você caminhar sozinho nessa terra. Deus não te fez para você caminhar sozinho nessa terra. Como é tremendo quando nós temos pessoas ao nosso lado para segurar nas nossas mãos e como o Eclesiastes nos fala, é bom que dois andem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Quando tá frio, o outro aquece. Então, é, hoje foi um dia muito intenso, porque eu percebi o quanto, mesmo eu sendo uma pessoa que eu acredito, né, que sou uma pessoa bem relacionada, eu faço muito networking, eu não perco a oportunidade de estar com pessoas, mas eu ainda percebo que ainda assim eu preciso investir ainda mais nisso. E hoje foi um dia que Deus trouxe essa clareza para mim, e nessa conversa com esse empresário, gente, ele é um empresário muito bem sucedido. Ele já foi diretor executivo de grandes multinacionais, já foi CIO de outras grandes multinacionais, né? Então, é um cara muito experimentado. E a gente conversando, ele falou que um dos grandes princípios dele, né, um dos grandes valores dele é felicidade. E que se tem uma coisa que ele tem dificuldade de trabalhar com pessoas que são infelizes. E eu não estou falando de uma pessoa, né? Eu até acredito, né? Ele até se intitula como cristão, mas ele não é uma pessoa ativa, vamos dizer assim, né? E aí eu fiquei pensando naquilo e pensando aqui que hoje nós estaríamos juntos. Eu falei, Deus, a gente ouve de uma pessoa que às vezes não tem uma vida ativa dentro da igreja, que a felicidade para ele é um dos grandes princípios, um dos grandes valores.
que ele tem grande dificuldade de trabalhar com pessoas que não expressam essa felicidade. E eu comecei a me perguntar, eu falei, Deus, eu creio que muito das batalhas que os meus irmãos estão vivendo é porque ainda não aprenderam o segredo de serem gratos. Ainda não aprenderam. Nós aprendemos quarta-feira na escola de princípios que uma das características de uma espiritualidade emocionalmente doentia são aquelas pessoas que acreditam que Deus está para servi-las. E que quando as coisas dão certo na nossa vida, gente, oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, eu sou queridinha de papai, porque tá dando tudo certo, porque as coisas estão acontecendo, meus sonhos estão se realizando, oh, maravilha! Mas a hora que a porca torce o rabo, aí algumas coisas importantes começam a afetar a nossa fé, a nossa identidade, porque daí a gente já não se acha mais o filho queridinho, porque se as coisas estão dando errado, então eu deixei de ser queridinho de papai. Outra coisa que afeta, queridos, é a nossa convicção, a nossa certeza. Hoje eu falando com uma pessoa, e isso é algo que Deus tem trazido muito para mim e para o João também. Gente, a palavra é clara. Tudo nós temos na Bíblia, tudo. O problema é que a gente não presta atenção. Mas a palavra de Deus é clara quando ela diz assim: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que não procede disso vem do maligno. E eu estava falando muito sobre a questão de convicção. E uma coisa você precisa ter certeza na sua vida: se não é um sim absoluto, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. E acabou e ponto final. Porque onde há dúvida, ali Satanás opera. E quando nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração, é um terreno assim, ó, propício para Satanás plantar as sementes dele. Então, gente, nós estamos aqui para primiciar os nossos negócios, o nosso trabalho, as nossas finanças para o Senhor, nosso tempo. Lembra que tempo é vida, tempo é sangue. Quando você para e você entrega parte daquilo que você poderia ter como remuneração, você entrega isso para Deus como uma forma de expressão isso é um sacrifício que você faz ao Senhor. Então, que você possa fazer isso com alegria, com intensidade, com prazer, que a gente possa falar como Tiago, ser feliz na prova, porque se estamos passando pela prova, é porque Deus está amadurecendo o nosso caráter. E as coisas, queridos, que nós estamos vivendo nessa existência não se comparam com tudo aquilo que Deus está preparando para nós na eternidade. Amém? Então, amados, quem ainda está de câmera fechada, eu quero convidar, convocar você para você abrir a sua câmera, porque lembra que você está num ambiente divino, num ambiente espiritual. Quero dar boas-vindas para algumas pessoas que eu ainda não conheço, assim, a carinha, de vez em quando eu vejo por aqui, mas que Janaína está aqui. Gente, a Janaína, gente. A Janaína me mandou um testemunho, que coisa mais linda do mundo. Depois eu quero fazer até propaganda dela, gente, que inspirada aqui por tudo que está acontecendo, ela está fazendo umas coisas lindas lá, umas mesas posta maravilhosa, então tremendo isso. Ah, gente, só vou pedir um favor, tá? Ontem aconteceu uma situação e aí eu pedi para as pessoas, gente, quando você vai abrir a câmera, cuida, né? Tipo assim, não é porque você tá na sua casa, põe os homens, né? Eu sei que às vezes você fica à vontade, mas põe camiseta, gente, por favor, né? Então, cuida com isso também, tá bom? Então, mas abra a câmera, tá bom? Corre pegar a camiseta e abre a câmera. Janaína, testemunho lindo. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. A Dai, fazia tempo que eu não te via, né? Dai tá por aqui. Andréia, beijo no coração, Andréia. Grace Dorta, seja bem-vinda. Vitor Vinícius, seja bem-vindo. Cleide, você tá aqui também, que bom que você tá aqui. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Marcos, acho que não é Marcos, né? Ah, é Marcos e Thaís, né? Acertei? Não? Não? Quem que é? Cadê a Thaís e alguém mais? Põe aí o nome, gente. Wagner e Thaís. E quem que é Marcos VMS?
Simone Bervig, acho que é esse o sobrenome. Tá bom, quem tá falando que já vai abrir, eu vou ficar esperando, hein, gente? Vocês não me prometem que vocês não vão fazer. Deixa eu ver quem mais. Marlene tá por aqui. O resto do mundo é de casa, né, gente? O resto do mundo é de casa. Cadê? Acho que é. E os de casa se sintam amados, porque quem é de casa, tá bom? Luciana já é de casa, já. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Lisandra, Rafael. Lisandra se tornou mais de casa ontem ainda, né? Recebida aí. Adriana Mendonça tá por aqui. Ô, Milda. Ô, mulher de Deus, quanto tempo! Você tá boa? Silvia. Que bênção, que bênção. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Quero orar com vocês. Já passar a palavra para o João, porque se vocês acharam que o chicote já começou, se preparem. Hoje vai vir, vai descer fogo do céu, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse dia. Obrigada, Pai amado, porque estamos aqui para mais um mês. E se estamos aqui, Senhor, é porque tivemos a graça, o dom da vida sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor nessa noite, Pai, possa acender uma chama ardente nos nossos corações. Xerecanta lamanás, xerecanta lababaia, xerebababaia show. Pai, em nome de Jesus, não importa, Senhor, a situação que nós estamos atravessando, Deus querido, o que importa é que o Senhor é conosco, Pai, que a tua palavra é fiel nas nossas vidas, ó Deus amado, que nenhuma dificuldade, que nenhuma aflição, que nenhuma ansiedade, Pai, venha roubar aquilo que já está sobre as nossas vidas, que é o teu poder, a tua presença, o teu amor. Deus, em nome de Jesus, ativa nessa noite, Pai, o teu poder sobre as nossas vidas e que possamos reconhecer a unção, a ministração do teu Espírito Santo sobre nós, trazendo cura, direcionamento, estratégia, convicção, sabedoria, persistência, perseverança. Pai, que aquilo que o Senhor está entregando nas nossas mãos, que nós possamos cuidar, ó Deus, e fazer com excelência. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Desperta-os, ó Deus, desperta-os para aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Abre os olhos, abre a visão física, mas abre também, ó Deus amado, a visão espiritual, que eles possam ter uma visão além do alcance, aquilo, Pai amado, que os olhos físicos não estão contemplando, que os olhos espirituais possam ser tocados nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, eu quero desde já, Pai, profetizar, decretar que esse mês de março é um mês de delícias sobre as nossas vidas. É um mês onde as maldições são transformadas em bênçãos. É um mês, ó Deus querido, onde nós teremos para dar e não tomaremos emprestado. É um mês onde a tua generosidade estará sobre a nossa casa. A bem-aventurança estará sobre as nossas vidas, para que possamos, ó Deus, onde pisarmos a planta dos nossos pés, tomarmos por herança e onde colocarmos as nossas mãos, haja a manifestação da bênção e da presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e glórias a Deus, e amém. João, é com você. Amém. Glória a Deus, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Queridos, eu quero começar trazendo para a memória aquilo que Flávia já reforçou, mas eu quero pedir para você declarar agora com a sua boca aquilo que nós estamos vivendo neste mês. Deixa eu só mudar aqui, porque eu quero ficar vendo o rostinho de todos vocês. Então, declare você, eu quero ouvir, eu vou falar aqui e vocês repetem comigo. A bênção do mês de Adar. Você vai declarar junto comigo.
As delícias, repete comigo, as delícias são para mim. As delícias são para mim. Amém? Em nome de Jesus. Você está vivendo 2 meses de delícias. É algo que raramente acontece, e só acontece nos anos bissextos, de terem 2 meses de Adar. Então, nós precisamos ter essa convicção de que esse mês é um mês de delícias. É um mês para você se deleitar. Só que veja só, neste mês, Deus trouxe para mim, e normalmente a gente se move muito no mês de acordo com o que Deus mostra para a gente ao longo do período. Normalmente a gente se move com o que acontece no mês anterior. Normalmente é assim. Então, no mês anterior, no mês passado, eu vivi muitas situações com muitas pessoas trazendo situações de problemas, principalmente. Então, eu vejo que é onde está se movendo, as lutas estão se movendo por um caminho, e Deus mostra para mim aquilo que é a solução para aqueles problemas, entende? Não sei se ficou claro para vocês. Eu venho vendo problemas que são recorrentes, muitas vezes, durante um mês, e aí Deus fala para mim, no mês que vem eu quero solucionar esses problemas com a seguinte estratégia. Então ele traz a estratégia para mim e para a Flávia, de acordo, muitas vezes de acordo com situações que nós vivemos na nossa vida às vezes, e que eu vejo, né, os nossos filhos espirituais vivendo. E esse mês não foi diferente. Então eu quero começar perguntando para você, e vou te dar a oportunidade para você escrever no chat. Primeira coisa, antes de escrever no chat, você só responde para mim levantando a mão quem acha que sim, que existe diferença no que eu vou perguntar, e quem não levantar a mão vou entender que não, que acha que não tem diferença. Então, você acha que tem diferença entre um ataque do inimigo e uma prova? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, fica com a mãozinha abaixada. Então, muita gente levantando a mão. Tem gente que não levantou a mão, que acha que não tem diferença. Então, eu entendo dessa forma. Então, eu quero que você escreva no chat agora, assim, ó, bem simples, tá? Para poder ser bem dinâmico. Você vai escrever assim, para aqueles que levantaram a mão e que acham que tem diferença, escreve para mim assim, ó, o ataque do inimigo, ele acontece por causa disso. Então, ou seja, ataque do inimigo, a palavra, numa palavra, não precisa escrever um texto, é só uma palavrinha. Ataque do inimigo, X. E aí você vai e escreve logo na sequência, prova Y. Eu quero entender de vocês, porque Deus me entregou algo sobre isso. A diferença entre o ataque do inimigo e a prova. Eu já vou dizer para vocês, já deixando claro. Sim, existe diferença entre um ataque do inimigo e uma prova. E eu quero que você traga para mim a sua visão de qual é essa diferença. O que é um ataque do inimigo e o que é uma prova? Eu quero tentar ler pelo menos alguns. Ataque do inimigo é pecado, brecha. Legalidade versus processo. Ataque de brechas, legalidade versus processo. Ataque do inimigo acontece por causa de nossa permissão. A prova é para amadurecimento. Ataque brechas, ataque do inimigo, tentação, prova, crescimento e aprovação, ataque brecha, ataque, planta dúvida no coração. Muito bom. A grande maioria de vocês falou com outras palavras, mas exatamente aquilo que Deus me entregou e aquilo que de fato é. Então, o que eu quero que vocês entendam neste momento? E aí está o ponto, né? Com essas respostas, fica para mim mais evidente do que Deus quer falar conosco. Por quê? Porque todos nós sabemos a diferença entre um ataque do inimigo e uma prova, certo? Na teoria. Mas quando estamos vivendo, a gente tem dúvidas. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Que existe diferença e quando nós estamos na pele passando por uma prova, às vezes a gente acha que é ataque do inimigo. E às vezes a gente está passando por um ataque do inimigo e a gente acha que é prova. Então a gente precisa ter esse entendimento e hoje eu quero descortinar para você a forma de você compreender e entender quando você está na prova e quando é um ataque do inimigo. Então, de fato, o que vocês disseram faz todo sentido. Eu usei outras palavras, mas a maioria de vocês disse de maneira correta. Um ataque do inimigo é quando existe legalidade. Eu não gosto de dizer pecado, então anota isso aí, porque isso é importante. Ataque do inimigo é quando ele tem legalidade na sua vida. Quando ele tem uma forma legal de chegar até você.
ele vai lá no tribunal do céu, ele entra na sala do trono, ele fala com o próprio Deus. Entendam isso, o diabo entra na sala do trono. Jó prova isso para gente. O livro de Jó garante para gente que ele entra junto com os santos. Então ele entra lá e ele fala: ó, eu tenho uma legalidade para chegar e fazer algo na vida de fulano. Está aqui a legalidade. Ele está aqui comprovado que ele é meu. A partir de agora ele é meu. Tem uma legalidade. Então, ou seja, o inimigo chega até Deus e mostra para ele que legalmente ele pode te tocar. E aí ele vai e toca, mas só toca se Deus permite. Porque mesmo com a legalidade, Deus precisa permitir. Então, independente de tudo que está acontecendo na sua vida, saiba que Deus está permitindo acontecer as coisas na sua vida. Então, olha só, quando a gente fala sobre prova, então, é totalmente diferente. A prova é exatamente, muitos colocaram aqui, ó, prova é uma promoção, prova é amadurecimento. Sim, no meu ponto de vista, a palavra que Deus trouxe para mim, ele chamou de subir de nível. Então, quando Deus quer te fazer subir de nível, ele faz com que você passe por uma prova. Ele coloca na sua frente algo para você poder ser testado, para você poder ser, é como se fosse. Existem alguns textos na Bíblia, eu não vou me lembrar o local onde ele fala, mas ele fala, esse texto ele fala para nós como homens que o ferro afia o ferro. Então, o que eu entendo é que, assim, a hora que você vai para o prático, para o natural, como que você afia uma faca? Você pega um ferro e passa nela, que uma lima vai afiar a faca, uma pedra vai afiar a faca. Então, é ferro afiando ferro. Então, o ferro afia o ferro. Significa o quê? Que é com dor e com sofrimento que você é afinado, que você é aprovado, que você passa pelo refino e se torna melhor. Uma espada, ela só realmente se torna uma espada depois que ela passa por várias provas de fogo, várias marteladas e várias passadas no ferro. Olha para você ver que interessante. Todos nós queremos ser uma arma na mão de Deus. Todos nós queremos ser uma espada na mão de Deus. Só que para ser uma espada, ela passa por pelo menos 7 fogos, muitas marteladas, não dá nem para saber quantas são, e muito ferro passando nela para afiar. Então, se nós somos espada, se você quer ser uma espada e você tem as delícias para você desse mês, você vai precisar compreender que sim, existe uma prova a ser passada. Deus quer que você se torne um varão maduro, um homem da estatura de varão perfeito, a mulher que seja como Provérbios 31. Então, ou seja, você vai precisar passar realmente por um refino de Deus pela prova. Então, a prova é para você subir de nível. E aí está as grandes dificuldades que o povo de Deus está tendo nesse momento, que vem até mim, é entender o que é uma prova na prática e o que é, no fato, uma legalidade. Então, as pessoas, quando passam por dificuldades, muitas vezes falam assim: João, o que está acontecendo? Porque isso está acontecendo na minha vida, porque aquilo e aquilo e aquilo está acontecendo na minha vida. E eu não sei por quê. Então, o ponto é, quem vai mostrar para você o que é, se existe uma legalidade ou se você está na prova? O próprio Deus. Muitas vezes, quando nós temos maturidade, aí entra a parte da maturidade com Deus, Deus mostra para você, às vezes em sonho, às vezes em uma visão, às vezes pura e simplesmente como um pensamento que vem à sua mente, porque é assim que Deus fala conosco, e às vezes Deus fala audivelmente, através da boca de profetas, através da boca até mesmo da mula, como já está escrito na Bíblia que falou com Balaão dessa forma. Então Deus vai usar, às vezes, os profetas e às vezes pessoas que são do mundo mesmo, que não tem nem ligação com Deus, mas vai usar, né? Hoje de tarde, a gente teve uma oportunidade de conversar com uma profeta, só que aí a profeta usou um exemplo, e nesse exemplo que ela usou, ela falou assim, que contou uma história de que uma pessoa foi para um local e um andarilho, ela estava procurando algo, e um andarilho falou para ela, falou: ó, Deus mandou falar para você que é ali onde você está procurando. Ó, vai saber quem é aquele andarilho? Aquele andarilho, na minha visão, é um anjo, só que estava na forma de um andarilho.
estava na forma de uma pessoa indigente. Então, nós precisamos compreender que Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele usa qualquer elemento, qualquer pessoa. Só que, quando a gente está na prova, ou mesmo na legalidade, quando a gente está passando por um ataque, a gente tem dificuldade de abrir os nossos ouvidos espirituais. E é justamente isso que você precisa compreender. Você não abrir os ouvidos espirituais te força a tomar decisões que normalmente não são as decisões que Deus quer que você tome. Então você passa por uma prova, você sente aquela prova, você sente a pressão da prova e toma decisões. E nas decisões que você toma, existem consequências das suas escolhas. Então, entendam aqui. Eu tenho um problema, ou eu tenho a minha vida normal, estou levando a minha vida numa forma tradicional, e de repente você tem que tomar uma decisão. Entenda bem, quantas decisões você toma no dia? Estatisticamente falando, a gente toma pelo menos 10.000 decisões por dia. Queridos, eu estou falando a real, isso aqui é pesquisa científica. 10.000 decisões por dia. Acordo agora ou eu boto uma soneca? Eu levanto ou eu fico na cama mais um tempo? Eu escovo os dentes agora ou depois que eu vou no banheiro fazer minhas necessidades? Eu coloco um sapato ou coloco chinelo ou coloco tênis? Você entende? São 10.000 decisões que você toma num dia. E pessoas que têm altos cargos em empresas, ou que sejam empresas como funcionário, ou que têm a sua própria empresa, tomam muito mais do que isso. Porque não é só isso. Uma pessoa normal, simples, uma pessoa simples, que não tenha tantas atribuições, toma 10.000 decisões por dia. E aí a gente toma decisão normalmente com base em quê? Com base nos nossos desejos. E é justamente aí que Deus está falando comigo, que a gente está cometendo erros de decisão e abrindo brechas, ou seja, dando legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Quando nós tomamos decisões que não são pautadas naquilo que Deus quer para você. Então, este tempo, neste mês, nesta semana que nós estamos em primícias, eu quero que você coloque os seus pés, os seus joelhos no chão, principalmente, mas que você peça a Deus para trazer para você discernimento, para que Ele fale com você e que você ouça a voz dele para tomar decisões. Decisões bem tomadas trazem paz para você e você tem a convicção de que você está sim evoluindo e simplesmente numa prova. A convicção vem com muita facilidade quando você está com os seus pés firmes no chão e com seus joelhos no chão orando a Deus. Então, o que acontece quando eu falei para vocês? A gente toma decisões e as decisões acabam trazendo para nós consequências. E essas consequências é que muitas vezes nós confundimos com castigo de Deus. Olha que coisa estranha. Às vezes a gente acha que nós temos muitas vezes uma relação com Deus que normalmente tem alguns que não têm a relação com paternidade, e que acha que Deus é um Deus que castiga se eu descumprir a palavra dele, que se magoa conosco, que Deus tem um comportamento mesquinho, algo nesse sentido. Mas o que eu preciso que você entenda é isso: Deus não é um pai que ele é um pai mesquinho. Ele não é aquele Deus que ele nos castiga se a gente não segue a vontade dele. Isso não é uma realidade dentro do reino de Deus. O que eu vejo é que muitas vezes nós mesmos acabamos sendo os responsáveis por aquilo que acontece em nossa vida. Por quê? Porque fazemos escolhas ruins e quando a gente entra nessas que eu chamo de bola dividida, a gente acaba cometendo as falhas e principalmente quebrando alguns princípios. Então, veja só, quando eu quebro um princípio, quando eu cometo falhas de alianças, quando eu cometo erros no meu caráter ou desvios do meu caráter, eu estou principalmente abrindo dando essa legalidade para o inimigo tocar na minha vida. E como que aparece esse toque do inimigo na nossa vida, que a gente fica às vezes a gente fica em alerta? A maioria das vezes, o toque do inimigo vem num órgão mais sensível do ser humano. Vocês sabem qual é, né? O órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Se tornou parte de nós.
Então, é normalmente onde o inimigo toca na nossa vida é na parte financeira. Então, vou dar alguns exemplos para você poder entender. É um filho que adoece do nada, é um carro que quebra do nada, são um aparelho celular seu que quebra, né, cai no chão e quebra, e você tem um prejuízo para poder mandar arrumar e tudo mais. Então, ou seja, esses ataques, essa parte que o inimigo toca na sua vida, pode estar relacionado à legalidade que você viveu. Mas, olha só, tem gente que tem acontece essas mesmas coisas com ela e não é legalidade. Porque Deus permite tocar na parte também no órgão mais sensível do nosso bolso para te provar e para que você possa subir de nível nessa linha. Quando temos na nossa vida damos muita importância para a parte financeira, muitas vezes Deus prova a gente na parte financeira para ele poder pensar. A prova é a seguinte: eu quero ver se você vai me servir mesmo sem grana. Porque se estiver abençoando, é igual o caso de Jó. O Deus falou assim: vê se meu servo Jó. Foi Deus que provocou o diabo, não foi o diabo que foi lá pedir alguma coisa para Deus com relação a Jó. Ele falou assim: vê se meu servo Jó, ele é fiel, ele me serve e tal. Aí o diabo vira para ele e fala assim: mas também você o abençoa com tudo, ele tem riquezas, ele tem tudo que precisa. Toca a sua mão nele para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus então vira para ele e fala assim: pode tocar, só não tire lhe a vida. Então, Satanás, pelo entendimento judaico, é chamado de mão de Deus exatamente por esse texto de Jó, que a mão de Deus tocou em Jó. A mão de Deus, o próprio diabo. Então, o diabo não tem poder nenhum, ele só é a mão de Deus, gente. Quando você fala assim, nossa, o diabo está me matando, o diabo está acabando comigo, ele está sapateando na minha vida, é só a mão de Deus. O diabo não tem nenhum poder se Deus não permite. Então, se você está sofrendo ataques, você precisa parar, botar os joelhinhos no chão e perguntar para Deus: onde está a legalidade? Onde eu abri a legalidade? Onde eu dei legalidade para o inimigo? Se o ponto for esse, Deus vai te falar. A legalidade foi dada em tal, e tal e tal momento. Foi lá que o machado caiu. E você pode orar dessa forma. Deus, onde foi que o meu machado caiu? Só para vocês entenderem o que é esse contexto do machado, Elias estava trabalhando, emprestou um machado e foram cortar lenha. Um machado caiu dentro do rio. E Elias falou assim: Senhor, o machado era emprestado, eu preciso devolver. E ele orou para Deus e o machado flutuou. Entendeu? Então, esse é o texto que a gente fala. Quando o machado caiu, onde o machado caiu, você tem que voltar. Então, ele teve que voltar lá onde o machado caiu para pegar e levantar ele de volta e continuar a trabalhar. Então, você precisa voltar onde o machado caiu, onde você deixou o machado cair, para que você possa resgatar ele com o poder de Deus. Entendeu? Poder de Deus que resgata machado, não é a mão sua e nem é você mergulhando lá, é poder de Deus. Então, nós precisamos compreender que quando a gente está passando por situações que têm legalidade, Deus quer falar, porque na legalidade ele permite isso, porque acaba virando prova. Olha que maluco isso aí que eu estou falando. Vocês estão me entendendo, gente? Todas as situações que você vive na sua vida, nada mais é do que prova. É isso que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar. E a legalidade que o inimigo tem também é uma prova para que você possa ser aprovado, porque Deus quer mostrar para você onde você deixou o machado cair, para você poder voltar lá, corrigir e, através do poder de Deus, você resgatar aquilo. Se eu perguntar aqui para vocês, eu garanto que vão ter muitas pessoas que vão dizer sim, eu já vivi uma experiência como essa. Por exemplo, alguém aqui já viveu uma experiência que fez algo no passado. Vou usar o exemplo de trabalho. Fez alguma coisa no trabalho, achou que aquele negócio que você estava fazendo não era bom para você, saiu daquilo, mudou a sua carreira, foi para outro lugar e de repente Deus fala para você: volta onde o machado caiu, que a sua bênção está lá onde você começou. Alguém já sentiu isso ou já viveu essa experiência? Eu já vivi. Por que que eu já vivi? Porque eu saí do agro e eu fui para um outro caminho e Deus falou assim: ó, o machado você deixou cair lá no água. Se você continuar aqui, eu vou te matar. Então eu ouvi do profeta. E assim, mesmo assim, eu achei que o profeta estava errado. E falei assim: não, veja bem, Senhor.
né? Veja bem, papai, ó, tá indo bem aqui, eu dou um somebody love, eu atendo uma empresa que também é do agro e fica tudo certo, entendeu? Alguém escreveu aqui para mim que está voltando 21 anos, ó, para você ver, entendeu? Alguém escreveu no chat, mas escreveu só para mim, entendeu? Que vai voltar 21 anos da vida, porque Deus falou para essa pessoa que o machado caiu lá atrás. Então, gente, 21 anos são 3 ciclos de 7. Então, é 3 vezes o ciclo da perfeição. E aí, o que Deus sempre faz, ele trabalha em ciclos. Pergunta para ele qual é o ciclo que ele vai te deixar para você poder retomar isso aí tudo. Porque tem um ciclo que precisa passar para você retomar e voltar lá onde Deus queria te levar. Então, nós precisamos entender que isso já aconteceu comigo, aconteceu com algumas pessoas que já me escreveram aqui, mas também deve ter acontecido com mais gente, com mais pessoas como você, que já ouviu Deus falar assim: você deixou o machado cair lá atrás. Certa vez, um pastor que a gente conheceu, ele ouviu isso de Deus com relação a carro. Olha para você ver que maluco que é. E Deus falou para ele assim: você volte aonde você deixou cair o machado. Ele tinha um carro. Gente, eu não sei nem que carro que é mais aquele. Era uma mistura de perua belina velha com um SUV moderno, um trem bagunçado que não fabricava no Brasil. Isso há milênios atrás. Flávio vai lembrar, o pastor Denis, Flávio. Aquele carro dele que ninguém sabe que marca que era uma marca assim, sei lá de onde que vinha, se era chinesa. Mas pensa um carro em 2007, 2008, 2009, 2010, foi quando a gente morou lá. Lá atrás, há 15 anos atrás, o carro acho que era chinês. Aí você fala assim, meu Deus, hoje ainda tem resistência com carro chinês, imagina lá atrás. Então era um carro assim, um trem esquisito, que você não sabia o que que era, não sabia onde era a frente do carro, onde era a traseira, um bagulho bem bagunçado, e ele acabou vendendo esse carro. E o carro encheu de problema para o cara que comprou, e ele acabou comprando outro carro, só que a hora que ele comprou outro carro, começou a dar um monte de problema. E aí ele passou um ano, passou dois, acho que passou 3 anos, e o carro começou a dar problema, e Deus falou com ele: volta onde o machado caiu. E ele foi lá e comprou o carro de novo. Ó, pra você ver. E aquele monstro, é um carro feio. Ele comprou o carro de novo, porque Deus mandou ele comprar o carro de novo. Só que passou algum tempo, ele acabou, né, conseguindo negociar, mas foi um negócio mais bem feito e tal. Enfim, foi abençoado depois com o carro. Mas o que eu quero trazer para você aqui neste momento é para que você compreenda que muitas vezes a gente faz confusão na nossa mente. Nós estamos colocando muita confusão na nossa mente para que a gente acredite no quê? E que a gente está sendo punido por Deus. Ou ainda, pior do que isso, às vezes a gente acha que a gente está sendo punido por Deus, de certa forma, às vezes ainda tem pessoas que ainda acham assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Eu estava melhor quando eu estava lá nas trevas. Gente, e isso é muito sério. Porque às vezes a gente acha que uma prova para a nossa vida é algo tão duro de Deus, que às vezes a gente prefere voltar para aquela vida lá atrás. E a vida que tem relação profunda com o pecado. E eu tenho visto pessoas negarem esse caminhar por causa das provas, entende? Porque a prova é muito dura. Estava melhor antes. Sabe aquela coisa? Estava melhor antes. Tem gente aqui que pode ser que já passou isso na mente. Meu, estava melhor antes. Por que que eu fui enfiar nesse negócio de ser crente? Jesus amado, eu não sabia que era tão difícil esse negócio de ser crente. Venderam para mim um negócio fácil demais, mas não é tão fácil assim, entendeu? Mas a Bíblia é clara. Ele fala: o caminho é estreito, a porta é estreita. Não é fácil, entende? Mas o que acontece é que a gente acredita que vai ser fácil. E aí, quando as provas vêm, é porque Deus sabe aonde você vai chegar. Deus sabe aonde que você pode chegar. Deus sabe o seu potencial. Deus já tem um plano para você. E por que que a gente não vai para aquele plano e não cumpre aquilo que Deus preparou para nós? Exatamente pelas nossas escolhas. Exatamente porque cometemos escolhas e fazemos escolhas sem estar ligado com Ele. Estamos fazendo escolhas com base em nós,
com base nos nossos desejos, nas nossas vontades, e muitas vezes erramos na escolha. E isso abre a legalidade para o inimigo. E a legalidade para o inimigo depois se torna a prova de Deus. Olha que maluco, gente. Deus é lindo, porque tudo que ele faz é para que você possa ser melhor. É para que você possa ser um cristão maduro. É para que você possa aumentar a tua fé. É para que você possa aumentar ainda mais o teu poder em Deus, intimidade com Deus. Normalmente as provas vêm para isso. Normalmente o inimigo entra na nossa vida e a legalidade que você dá para ele se torna bênção na sua vida. Porque quando ele entra para te atacar com legalidade, Deus fala para você: você errou ali, deixou o machado cair lá atrás. E se você for humilde, voltar lá atrás, corrigir, principalmente tem relação muito com arrependimento e com restituição, normalmente quando acontece isso. Você vai lá, você se arrepende, restitui, vira prova. Porque aí aquilo virou uma prova e você vai ser aprovado. E aí você sobe de nível. Olha que lindo. Então, mesmo quando a gente erra, e quando a gente está realmente nos caminhos do Senhor, a gente tem uma oportunidade que outras pessoas não têm, por falta de conhecimento. E a Bíblia é clara quando fala que por falta de conhecimento o povo padece. Então, se eu errei, eu posso errar. A Bíblia é clara com isso. A gente sabe que errar faz parte do nosso dia a dia. Só que o ponto é, quando a gente erra, reconhece o erro, se arrepende, restitui e volta para os caminhos do Senhor, a gente volta com poder e a gente sobe de nível. Então, o que eu quero dizer para você, a mensagem que eu quero que você traga hoje, não é tempo de retroceder. Repete comigo, faz, repete bem forte. Não vou retroceder. Não vou retroceder. Eu vou avançar. Repete, fala, eu vou avançar. Gente, o que eu sinto é que existe uma relação hoje, que tem aparecido para mim, uma relação hoje que está trazendo para a gente um certo retrocesso, principalmente nesse último exemplo que eu dei, que é o quê? O exemplo de você é, achar que estava melhor lá atrás, sabe? Esse exemplo de achar que estava melhor lá atrás, quando você ainda não era crente, quando você não tinha o compromisso que você tem, quando você estava vivendo uma vida, né, no, é, como é que fala? Na ignorância, quando você não sabia das coisas, porque ignorância é você não saber das coisas. Quando você estava vivendo a vida da ignorância, você fala assim, poxa, mas não era tão difícil assim. Parecia que era mais fácil. O que acontece é que o inimigo às vezes age em você e Deus te permite que você passe por provas, Deus permite que o inimigo acesse você, e o que acontece é que ao invés de você bater no peito e dizer assim, eu vou para frente, eu não vou retroceder, eu vou avançar, você acaba retrocedendo, você nem para, não é nem paralisia isso que eu estou dizendo, é pior, é você voltar para trás. Então, ou seja, a relação que tem para isso é medo e falta de identidade, é o que Deus me falou. Então, eu quero que você avalie na sua vida hoje se o medo e a falta de identidade em Cristo é algo que está afetando as suas decisões. As suas tomadas de decisões no dia, ela tem relação profunda, o que Deus me falou, ela tem relação profunda com com o medo e com a falta de identidade. Então, ou seja, você precisa compreender que esse inimigo, ele está mais dentro de você do que lá fora. Então, esse maior inimigo que está na nossa vida hoje, ele está muito, muito mais na sua mente do que propriamente dito no real. Ele não é muito real, ele é mais mental, ele é mais você que colocou sobre ele. Então, esse medo e essa falta de identidade são os maiores inimigos que a gente tem nos momentos atuais que nós estamos vivendo. Nesses momentos em que você tem dúvidas, em que você acha que estava melhor antes, esse momento que você tem confusão na sua mente entre o que é uma prova e o que é realmente um ataque do inimigo, e você fica nessa briga interna dentro de você,
e o medo toma conta de você e a falta de identidade também. Porque você fala, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou filha de Deus mesmo? Será que Deus fala comigo? Será que Ele existe? Será que realmente Deus existe e está comigo todo o tempo, como é falado? Então, se essas dúvidas já passam e já pairaram pela sua cabeça, você precisa compreender que hoje ela vai cair. Amém? Hoje você vai deixar tudo isso aqui dentro dessa sala. Você vai deixar isso no altar do Senhor, nos pés do Senhor, porque hoje Deus vai te trazer a avançar. Deus vai fazer com que você cresça, com que você avance, com que você não pare e que você não desista, porque existe sim um propósito de Deus na sua vida. Existe algo que Deus realmente quer entregar para você neste ano ainda. Então você precisa reconhecer que as provas existem, que elas virão, que muitas vezes eu mesmo vou abrir a legalidade para o inimigo tocar em mim, mas eu tenho a oportunidade dele falar comigo, eu entender onde eu errei, eu me arrepender, eu corrigir, eu restituir, para que eu possa, sim, viver um tempo de abundância. Então, preste atenção. Uma coisa que eu tenho sentido quanto a ambiente espiritual é que vocês vão perceber isso, né? Todos nós estamos percebendo isso, não sei se sou só eu ou se as pessoas que estão próximas a mim só, mas eu tenho percebido que o ambiente espiritual do mundo está mais pesado, principalmente o ambiente espiritual no Brasil. O ambiente espiritual está sinistro, como é que fala? Quando você tem os dois lados, né? Você tem uma polaridade. Quando a polaridade, principalmente ligada à política, ela está trazendo um peso espiritual sobre o Brasil, sobre nós. Sem tomar partido algum, mas a polaridade, ela está causando um ambiente mais pesado, um ambiente espiritual mais sinistro, onde nós temos mais medo. O medo tem tentado imperar a forma de você ver o que está acontecendo, a forma que a mídia, que tem chegado as informações em nós, tem trazido o medo, tem trazido o pavor sobre as nossas vidas. Isso é uma realidade. A Flávia pedindo a palavra aqui. Flávia, pode abrir o microfone, pode falar. Senão depois eu posso passar do ponto e pode ficar num momento ruim. Não, gente, é que eu só queria falar isso que o João trouxe. Eu acho que é um ponto muito importante sobre essa questão de muitas vezes nós estarmos vivendo uma prova ou uma pressão que nos leve a questionarmos até mesmo a própria realidade de Deus nas nossas vidas. Hoje eu fiquei muito impactada, a Ana até estava comigo, né? A gente foi num networking que a gente foi fazer. E mexeu muito comigo o que uma pessoa falou, né? Ela é cristã, evangélica de uma igreja, né? Casada, dois filhos, e ela falou que ela viveu um processo muito delicado no casamento dela, porque o esposo também, homem de Deus, cresceu dentro da igreja e tudo mais. E por conta de um processo de ressignificação, de uma dor que ele teve, pelo que eu entendi, com o pai, ele simplesmente chegou e falou para ela que ele não acreditava mais em Deus, que ele não acreditava mais na Bíblia, que para ele não fazia mais sentido nenhum estar na igreja e que se ela quisesse continuar com ele, ela teria que aceitar ele daquela forma. E eu fiquei ali, né, naquele momento assim, eu confesso que eu fiquei meio sem palavras assim, e entendendo a dor que ela ainda está vivendo, né? E a delicadeza que é, gente, é uma linha muito tênue. E isso é um perigo muito grande, porque quando nós começamos a caminhar com Deus, acreditando que Ele tem algo para nos dar, quando a gente vive uma relação de troca com Deus, é muito perigoso. O que você precisa ter consciência nessa noite é que Deus, Ele já nos deu absolutamente tudo que nós precisávamos. Ele já nos deu a coisa mais importante, que foi a salvação. E que, na verdade, nós é quem precisamos assumir esse compromisso de entender o que que nós podemos fazer para com Deus, o que que nós podemos fazer para o reino. E quando eu vivo uma relação de troca,
eu faço isso porque Deus me dá aquilo e, né, quarta-feira eu até comentei, eu peguei pesado na quarta-feira lá com o pessoal da escola de princípios, porque eu falei o cuidado que a gente precisa ter com a questão da palavra profética, da troca que às vezes a gente faz com a palavra profética, né? Eu vou jejuar para ter essa resposta de Deus, eu vou fazer uma campanha de oração por uma cura. E não é que a gente não tenha que fazer isso. É óbvio que nós podemos e devemos nos mover nessa dimensão. Mas quando eu estabeleço uma relação de troca, quando eu falo, Deus, eu vou fazer isso para você me dar isso, eu faço aquilo para você me dar aquilo outro, nós estamos fazendo da nossa espiritualidade uma mera mercadoria. E aí é o risco que nós corremos, porque quando Deus não faz aquilo que nós queremos, aquilo que nós estávamos buscando, se não temos maturidade suficiente para encarar o não de Deus, para entender o processo do não de Deus nas nossas vidas, muitas vezes a gente pode viver um rompimento espiritual. E é onde a pessoa realmente ela perde a fé em Deus, na Bíblia e em todo o processo que ela está vivendo. Então, amados, o que o João está falando para vocês nessa noite é algo muito sério e que todos nós precisamos refletir e, inclusive, nos questionar: Senhor, que nível de espiritualidade eu estou vivendo? Qual é essa espiritualidade que eu estou vivendo? É de troca ou é uma espiritualidade real, baseado em uma conexão, onde eu entendo que o meu papel como teu filho é te servir para que o teu reino possa crescer nessa terra? Amém? Amém, queridos. Olha só, é, eu tava terminando só de falar para vocês sobre essa parte do ambiente espiritual. Essa parte do ambiente espiritual que a gente está sentindo no mundo como um todo, e principalmente no Brasil, essa hostilidade que nós estamos vendo, força sobre nós uma pressão espiritual. E essa pressão espiritual que a gente está sentindo, ela é natural pelo ambiente, até mesmo do próprio mundo. E por quê? Porque eu sinto que nós estamos próximos de um avivamento. Nós estamos próximos de um novo tempo onde o avivamento chegará e muitos serão tocados. A gente acredita nesse avivamento que está por vir. E esse avivamento, eu já expliquei uma vez aqui para algumas pessoas, mas como nós estávamos num número pequeno de pessoas, eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Suponha você que você tenha sido uma pessoa que se converteu, independente do tempo. Vou dar um exemplo de uma pessoa, se converteu há 3 anos. E durante os 3 anos você veio com um entendimento de Deus, você fez alguns cursos, você buscou alguns conhecimentos, e você começou durante 3 anos, você já começou a falar em línguas, e depois de um tempo de falar em línguas, você começou a perceber que você tinha alguns dons e talentos, você começou a orar por pessoas, elas começaram a ser curadas, e depois de tudo isso, a hora que chegou no final, 3 anos se passaram, e hoje você até mesmo acaba sendo um líder de célula e fala com as pessoas e toca em pessoas, ela é curada, e fala e pessoas se convertem, começa a falar e a pessoa chora depois de 3 anos de caminhada. Então, o que acontece num avivamento, né, para você compreender bem, é como se tudo isso que eu falei para você, que tivesse uma jornada de 3 anos de caminhada, aconteça num único dia. Você é convertido, você se converte, você é tocado pelo Espírito, você passa então a ter uma experiência com Deus de sobrenatural e você toca nas pessoas, elas se curam e aquilo vira um negócio absurdo, onde falar em línguas é natural, acontece assim, as curas acontecem assim, os milagres, os sinais, as maravilhas, elas são instantâneas. Então, isso é um avivamento e que nós estamos esperando. Eu já ouvi isso do apóstolo Coraiola e eu sinto isso também conosco. Eu estou grávido de um avivamento. Ele também fala, eu estou grávido de um avivamento. Então, por quê? Porque a gente está gerando isso no espírito. Nós estamos gerando, estamos preparando pessoas aqui dentro, nós estamos preparando vocês para que vocês estejam prontos
para serem os instrumentos que Deus vai usar por primeiro nesse avivamento. Seremos tocados, seremos avivados, seremos cheios do Espírito e seremos os precursores. Daqui surgirão, né, realmente nós levaremos esse avivamento para o mundo, para o mundo todo. Então a gente acredita nesse avivamento que está por vir e eu creio muito nisso. Mas o que acontece é que antes de um avivamento existe pressão. Antes de um avivamento existe prova. Antes de um avivamento existe ataque do inimigo sobre nós. E nós precisamos ter essa clareza. E eu quero trazer para você agora uma estratégia de um servo do Senhor que ele trouxe para nós esse entendimento de como a gente pode fazer para a gente poder passar por esse momento de, independente que seja de prova ou que seja de ataque do inimigo, mas que a gente possa avançar e não retroceder. Apóstolo Paulo, ele foi o cara que nos trouxe um ensinamento maravilhoso. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Efésios capítulo 6, versículo 19 e 20. Eu já estou caminhando para o final. Eu quero que você não saia daqui hoje, né, antes do final de tudo, porque nós vamos fazer uma oração. Nessa oração você vai repetir comigo e vai ser uma oração para você, de fato, quebrar tudo que tem de medo na sua vida, tudo que você deixou para trás aí, que você acredita que Deus não está aqui, que Deus não está com você, nós vamos fazer uma oração juntos, tá bom? Efésios capítulo 6, verso 19 e 20. Diz assim, ó. 19, aqui. E também por mim, para que me seja dada no abrir de minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, veja só, ele pede, aqui no caso, no verso 18, ele pede para que as pessoas da igreja orem para ele no Espírito. O que é orar no Espírito? Oração em línguas. Quando oramos no Espírito, queridos, se a gente for para Judas 20, ele fala que isso edifica a nossa fé. Então, aumentar a nossa fé, para você ter mais fé, precisa orar em línguas. Então, o Judas 20 fala sobre isso. Só que aqui eu tenho mais uma revelação de Deus. Orar em línguas não serve somente para edificar a fé, mas serve para poder aumentar em nós a ousadia para falar da palavra de Deus e a intrepidez. Então, você ser ousado e ter intrepidez para falar a palavra de Deus e para poder ser um servo do Deus Altíssimo, uma serva do Deus Altíssimo, para orar sobre enfermos, para botar a mão, para não ter medo, para não retroceder, para seguir em frente, para saber que você é filho, para saber que você é filha. Oração em línguas faz toda a diferença. Então, a estratégia que eu tenho para você hoje, neste dia, é orar em línguas. Se você não acha que não ora em línguas, é só um achismo teu, porque já está dentro de você. Deus já colocou isso dentro de você. Se você observar as crianças, praticamente 100% das crianças já oram em línguas. Elas estão lá conversando com os amigos imaginários dela, que a gente fala de amigo imaginário, que são os anjos. Você pode acreditar ou não, mas são os anjos que estão falando com eles, porque é os anjos que ele já tem. Desde que nasceu, tá lá, 2 anjos no mínimo para poder cuidar deles. Um anjo pessoal e um anjo ministerial. E eles, quando crianças, são puros, conversa com os anjos. E a gente fala, tá conversando com o amigo imaginário. É, com o amigo imaginário que é o anjo dele. O anjo que é conhecido muitas vezes como o anjo da guarda, que é o anjo pessoal, e o anjo ministerial, que é o anjo que está ligado à parte profissional sua, seu ministério, entendeu? Então, ou seja, nós precisamos saber claramente que orar em língua já está dentro de você. É só você liberar, é só um destravar. Não tenha medo. Libera e fale e ore em línguas, porque isso vai trazer o quê? Ousadia, intrepidez e aumentar a sua fé para passar esses tempos de pressão. Esse tempo de ambiente hostil espiritual precisa ser vencido com ousadia, com intrepidez e com muita fé. Amém, queridos? Então, o que eu quero que você compreenda agora, só para a gente encerrar, é que encerrar essa parte antes de orarmos, eu quero que você compreenda o seguinte: o que essas lutas têm trazido para nós, elas têm trazido na nossa vida, muitas vezes, a síndrome que eu costumo dizer, que é a síndrome do vira-latas.
onde a gente acredita que a gente pode somente comer migalhas, onde a gente acredita que a gente tá tudo bem, tá bom até aqui, porque se eu for mais vai doer mais. Se eu fizer isso vai ser ruim. Então deixa como tá aqui mesmo que tá bom. Tô tendo o que eu preciso. Então essa síndrome do vira-latas, ela acaba fazendo com que você não acesse o banquete que Deus tem para você. Deus fala claramente para nós que nós vamos nos assentar na roda de reis e comer do melhor dessa terra. Quando ele fala de comer do melhor dessa terra, queridos, ele não está falando de você comer farinha. Ele está falando para você comer realmente o melhor dessa terra. O que você gosta de comer? Eu gosto de comer carne, picanha, né? Contra filé, filé mignon. Esse é o melhor dessa terra. Não, João, eu não gosto de carne. Eu gosto de comer só vegetais. Então você come o melhor dessa terra em vegetais. Então o que é melhor dessa terra é banquete. Eu gosto de doce, você gosta de realmente de uma massa. Isso é o melhor dessa terra. Gosta de tomar um bom vinho, tome um bom vinho. Não gosto de vinho, só refrigerante, tome refrigerante. Não gosto de refrigerante, só suco, só tome suco. Isso é o melhor dessa terra. O que tem de melhor nessa terra para você é o que Deus tem preparado para você. Só que isso você precisa acreditar e ter a consciência na sua mente, expandir a sua mente, para que você possa saber que Deus tem o melhor para você. Mas o que impede a gente de seguir são realmente aquilo que a gente acha que a gente não é capaz e o que a gente acha que a gente está sofrendo. Porque Deus não está comigo. Você pode ter certeza, Deus está com você. Em todo o tempo, Deus está com você. A questão é que nós precisamos acreditar que somos filhos do Deus Altíssimo e que temos, sim, o poder de superar as dificuldades do dia a dia. Amém? Eu quero dar uma oportunidade para vocês antes da gente orar, porque o que Deus fala para nós em relação principalmente a essa parte da síndrome do vira-lata, é que muitas vezes a gente relaciona a falta de dinheiro a problemas que vêm do próprio Deus, às vezes. E muitas vezes o que Deus quer falar para a gente é que é exatamente o inverso. O que Deus faz conosco, ele claramente ele trabalha com semeadura e colheita. Isso é fato dentro do que Deus mostra para nós. E dentro do que eu vivo, do que Flávia vive, do que muitos aqui já viveram, a lei da semeadura e da colheita, ela acontece independente de como você acha. Então, o que eu vou dar para vocês de oportunidade, vou pedir para a Flávia colocar uma música para a gente. E nesse tempo, se você sentir no coração, se Deus falou com você nesse dia, se Deus falou com você nessas palavras, e você sentir no coração de fazer uma oferta para a Companhia de Daniel, ou até mesmo na minha vida e na vida da Flávia, aqui está o Pix para que você possa fazer uma oferta, para que você possa realmente passar por esse momento e entender que existe algo a mais para Deus abrir as portas para você de colheita na sua vida. Semeadura e colheita. Se consegue semeando dinheiro, você vai colher dinheiro. Não tem forma de ser diferente. Se você semeia tempo, você colhe tempo. Se você semeia dinheiro, você colhe dinheiro. Então, que Deus já te abençoe desde já. Flávia, pode colocar a música aí. Eu vou dar um tempo para que vocês possam, né, fazer uma oferta, se assim for o desejo do seu coração. Tu sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
Na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, abençoar os teus filhos. Abençoar, ó Pai amado, as finanças dos teus filhos, ó Pai. Que essa semente, ó Pai amado, colocada agora nesse altar, ó Pai amado, possa prosperar, possa render, ó Pai amado, frutos a 30, a 60, a 100 por um. E ainda como milho, Pai amado, gerar frutos a 800 por um. Eu declaro, Pai amado, um tempo de abundância. Um tempo de abundância onde há escassez. Pai, em nome de Jesus, por mais que possa ter escassez neste mundo, ó Pai amado, eu declaro abundância na vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que tu estejas honrando a fidelidade dos teus filhos, honrando a fé de cada um deles, ó Pai. Eu declaro sobre eles, ó Pai amado, um tempo de abundância, um tempo de novidades, um tempo de algo novo, de coisas novas, de projetos novos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Eu abro as portas de novos projetos para os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o que Deus falou para mim, eu posso dizer para vocês que Deus tem nos surpreendido a cada dia. E hoje também foi um dia de surpresas. Hoje foi um dia, Flávia, de você voltar para buscar o machado. Hoje foi um dia de você voltar para buscar o machado. Porque se tem coisas que nos surpreendem, são coisas que aparecem, vamos dizer assim, inesperadamente. Só que não é só inesperadamente, porque quando aparecem, às vezes a gente descobre, como Flávia descobriu hoje, e tudo que vai acontecer ainda com ela agora, com esse novo projeto, era para ter acontecido em 2017. E a gente fala assim, caramba, por que que não aconteceu lá em 2017? Porque nem ela, nem eles, ninguém estava preparado naquele tempo. Então, aí sim talvez foram as legalidades que nós demos, porque ela deixou claro aqui, né? O orgulho de um lado, a soberba do outro, né? Isso nada mais é do que uma baita legalidade que o inimigo tem para falar assim, opa, essa bênção aqui eu vou reter para mim. Essa bênção não vai chegar não, porque tem aí, ó, tá vendo? Ó, tem orgulho, tem soberba, né? Tem arrogância. Então, não, essa bênção não vai chegar. E o inimigo recolhe essa bênção e joga no abismo. Então, eu sinto que hoje você tem total condições de identificar, principalmente quando você está sofrendo um ataque na sua mente, para que você não caia mais. Então, eu quero fazer uma oração junto com vocês, eu quero que você repita essa oração comigo, porque nessa oração eu quero que você tome posse de tudo aquilo que Deus tem para você, de todas as estratégias que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos orar junto comigo, eu vou orar e você vai repetir, você vai abrindo sua boquinha aí e fale no seu tempo, da forma como Deus falar para você. Então, ore comigo. Pai amado, eu venho pedir neste tempo, neste mês de Adar, para que ao abrir da minha boca, eu tenha ousadia e intrepidez. Renova, Pai amado, a minha identidade e que eu seja um homem e uma mulher que manifesta o poder, a glória e principalmente o amor de Deus. Que venha sobre a minha vida toda a luz e todo o poder que está no trono do Deus Altíssimo. Eu continuo clamando neste mês que as delícias são para mim. Dá-me, Senhor, a força de 1000 homens e dá-me, Senhor, o amor que excede todo o entendimento. A tua palavra diz que o amor lança fora
todo medo. Que eu seja revestido do seu amor, que eu seja revestido com a tua autoridade, que eu seja revestido com o teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Queridos, eu não sei para vocês, mas o que Deus falou para mim é que se você realmente fez essa oração com fé, com a ousadia e intrepidez que ele tem falado, você vai ver ainda nesta semana coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. Eu posso garantir para você que Deus tem recursos financeiros. Eu sinto, eu tô assim, estarrecido, porque eu sei que vai ter testemunho, Flávia, que assim, vai ter gente testemunhando e vai falar assim, Flávia, eu não sei como, eu não sei de onde veio, mas eu sei que veio o dinheiro necessário para eu poder pagar as contas do mês. Vai vir nesta semana para alguns. Algumas pessoas vão ser surpreendidos por Deus. Negócios que nunca imaginou que ia acontecer, conversar com uma pessoa, virar um negócio e você receber dinheiro nesta semana. Eu tenho convicção do que eu estou falando, que a partir de hoje até sábado, algumas pessoas daqui, e eu oro para que sejam muitas, vão ter uma surpresa dessa de Deus, fechar um negócio inesperado que vai ser, né, assim, se for venda de mercadoria, vai pagar à vista, se for venda de produto, vai pagar à vista, antecipado, se for, enfim, vai ter coisa inesperada, vai ter coisa assim, loucura, vai ter gente fazendo doação para você, você vai receber oferta, meu, vai ser coisa assim de Deus. Em nome de Jesus, o que Deus vai fazer aqui é coisa sobrenatural. Eu não tenho outra explicação para dizer para você. E eu não quero falar, entregar a palavra para ninguém, mas eu sei que tem muitas pessoas. Estou olhando para alguns rostinhos aqui, eu sei que Deus vai fazer na vida de vocês, mas eu quero esperar. Eu quero esperar, porque Deus vai confirmar para vocês. Eu não quero liberar a palavra para ninguém, porque eu sei que todos aqui estão na mira de Deus. Na mira de Deus. A palavra de Deus diz que as bênçãos vão nos perseguir. Perseguir. Sai, bênção. Eu não quero, não. Sai, sai. Não, eu quero você, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. Não, sai, sai, deixa eu ir longe. E a bênção vai te perseguir. Essa é a palavra de Deus para vocês neste dia, nesta noite. Sejam revestidos de poder, de autoridade e creiam. Nesta semana, tem pessoas que vão ser surpreendidas por Deus na área financeira. Na área financeira. Não pensem no dinheiro, mas ele vai vir. Em nome de Jesus, vocês tenham uma noite abençoada, um descanso maravilhoso, que Deus possa realmente encher a casa de vocês de bênção, de alegria, de prosperidade, em nome de Jesus. Até amanhã. Eu quero ver todos vocês aqui, porque amanhã ainda tem mais. Que Deus te abençoe. Queridos, amanhã ainda dá tempo de você convidar mais uma pessoa na vida dela, ok? Para que ela também receba daquilo que Deus tem para a vida dela, amém? Então, bora convidar mais pessoas para poder fazer parte desse movimento, ok? E lembrem-se que nós estamos apenas começando. Hoje é dia 4 de março, temos muita coisa para construir juntos nesse ano e eu tenho certeza que aquilo que Deus vai derramar nas nossas vidas esse ano será um marco nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe vocês. Esperamos vocês amanhã às 22 horas para mais um dia Negócios com Missão. Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.